comemorado o Dia Nacional do Farmacêutico. Por isso, visitámos o Museu da Farmácia em Lisboa, um espaço de homenagem a esta profissão. Conta com uma exposição temporária pelos 20 anos de existência. Filipa Marques Henriques. Inaugurado em 1996, é o resultado da vontade de vários farmacêuticos em preservar a história desta profissão. Passadas 2 décadas da inauguração, da criação deste espaço, é feita a exposição Museu Global 20+1, que, no fundo, João Neto, é uma representação do espólio deste museu. Exatamente. Uma representação das 17.000 peças que a coleção tem. O museu está dividido entre Lisboa e Porto e tenta contar exatamente não só a história da farmácia, mas também a história da saúde, sendo nós o único museu em Portugal que também faz esta abordagem da história da saúde em termos da humanidade, em que todas as civilizações e culturas estão aqui representadas. Mas aqui começamos por falar da farmácia em Portugal, com alguns objetos muito importantes, emblemáticos. Sempre importante, em qualquer, não só em Portugal, como em qualquer parte, esta ligação da importância de transformar a natureza num almofariz, porque é aí que se vai fazer essa comunicação entre as moléculas e claramente a dose é que salva a vida das pessoas. Portanto, o almofariz e a balança são 2 elementos importantíssimos da representação, não só da profissão, do saber da profissão, mas sobretudo de como se pode salvar a vida das pessoas. Temos aqui depois o resultado desta combinação molecular, que são os vários medicamentos, onde eu ia destacar este muito interessante, os cigarros para a asma, e também depois algo muito importante que as farmácias foram a democratização das águas termais, das águas mineromedicinais, em que nem todas as pessoas tinham possibilidade de ir às termas, mas ir à farmácia era diferente. E depois, numa segunda parte desta exposição temporária, a farmácia no mundo. Começamos exatamente a contar um pouco, começando aqui por uma imagem de voodoo, porque não podemos pensar que a cura apenas passa pela parte dos medicamentos, passa também pelo lado espiritual. Temos aqui esta belíssima peça africana do voodoo, mas claramente também aqui um lado muito importante, que são os instrumentos, neste caso não são de farmácia, mas são de cirurgia, desta mala de médico tibetana. É uma peça rara, mas que é muito importante para, não só também pelo valor artístico, mas pelo valor que ela simboliza. Século XVIII. Século XVIII. Não esquecer que foram os portugueses no século XVII que tiveram os primeiros contactos com os tibetanos. Muito obrigada. Paula Bacé, curadora deste museu, que é mais do que um museu da farmácia. No fundo, ele fala aqui de todas as profissões relacionadas com a saúde, correto? Exatamente. Nós podemos aqui abordar vários temas, desde a enfermagem, a farmácia, a medicina, portanto é um museu muito abrangente que no fundo conta a história da saúde ao longo de 5.000 anos de história. E a partir de aqui é disso então que se fala as descobertas científicas na área da saúde? Exatamente, portanto aqui a identificação da origem da doença, portanto é um micróbio, uma bactéria, não é nenhum demónio nem um espírito maligno. Aqui o Fleming, que descobriu a penicilina, e aqui a primeira embalagem de penicilina tomada em Portugal, nos Açores, em 1945. Aqui é a luta pela sobrevivência. De que é que fala esta parte da exposição? Aqui foi as soluções que o homem encontrou em ambientes de extremos de temperatura, em altitude, em guerra, no campo de refugiados. Por exemplo, aquele é o kit que António Guterres ofereceu ao Museu da Farmácia, portanto, e que ele usava quando ia de visita ao campo de refugiados, mais recentemente. E aqui temos as mochilas que os soldados americanos levaram no desembarque da Normandia. Depois temos aqui também o kit de medicamentos que foi a bordo do Space Shuttle Endeavour, oferecido pela NASA ao Museu da Farmácia. E depois também o João Garcia ofereceu-nos ali a mochila onde ele levava a injeção de heparina, que acabou por lhe salvar a vida, quando esteve no Everest, não é? E aqui, nesta última parte, o papel da moral e dos bons costumes na saúde pública. Sim, o que é que fala? Aqui são peças um bocadinho diferentes. E surpreendentes também. Surpreendentes, como o cinto de castidade feminino. Que, na verdade, não era bem um cinto de castidade.
Não, era mais para proteger as operárias na Revolução Industrial em Inglaterra, quando a mulher entrou no ambiente de trabalho, no ambiente fabril, tinha a necessidade, vá lá, de se proteger contra os homens que muitas vezes estavam alcoolizados e dos ataques sexuais e das violações e, portanto, usava durante algumas horas um cinto de castidade como este. Muito obrigada. Então, uma exposição de práticas e de conhecimentos disponível aqui até ao dia 31 de outubro, mas no âmbito do Dia Nacional do Farmacêutico há ainda muito para lhe mostrar. Vamos redescobrir o Museu da Farmácia na segunda parte deste Portugal em Direto. A reconstituição das antigas farmácias é um dos grandes atrativos deste museu. Aqui estão representadas desde uma antiga botica do século XVIII até à farmácia liberal do século XX, não é assim? Exatamente. Portanto, nós aqui no museu pode ser visitado uma botica conventual do Mosteiro de Paço de Sousa, com os seus nichos, onde se guardavam os potes de faiança que conservavam as espécies terapêuticas da altura, sempre com um nicho onde existia sempre um santo que protegia as operações do farmacêutico. E depois temos outra farmácia do século XIX, em que existe já uma separação entre a parte de trabalho do laboratório do farmacêutico e a zona de atendimento ao público, e já com os seus frascos de farmácia, com os rótulos, que ainda hoje muitas farmácias, onde se pode ver, muitas farmácias com esses frascos. E depois uma farmácia do século XX, que é a farmácia liberal. É até lá que vamos mais daqui a pouco. E agora, neste momento, estamos aqui num espaço que era contíguo às antigas farmácias, que era o laboratório. Esta era uma realidade no século XX nas antigas farmácias, aqui neste caso portuguesas. Exatamente. Portanto, em pequenos laboratórios como este, surgiu a indústria farmacêutica nacional. Portanto, neste laboratório produzia-se hóstias medicamentosas que eram anteriores aos comprimidos, produzidos com a massa de hóstia e no interior continham exatamente o pó medicamentoso. Depois produzia-se também supositórios, pastilhas comprimidas, que era exatamente comprimir o pó e produzir essas tais pastilhas comprimidas que depois dão origem ao termo comprimido. Produzia-se também as pílulas, que se dourava com a folha de ouro ou folha de prata, e daí a expressão dourar a pílula, é uma expressão farmacêutica, e produzia-se também drageias, pomadas, xaropes, portanto existia uma grande atividade por trás da zona de atendimento da farmácia. E não é em vão que temos aqui uma figura feminina enquadrada neste laboratório. Exatamente, portanto, existe com o início do ensino superior farmacêutico, existe a entrada da mulher na farmácia e de início ainda no laboratório, portanto, o atendimento ao público não era bem visto pela sociedade e, portanto, a mulher estaria na parte de trás da farmácia. E a primeira mulher que há registro tirou o curso de farmácia em Coimbra em 1910. Aqui a farmácia liberal é representativa daquilo que era o espaço e o ambiente de uma farmácia do século XX. Exatamente, é aqui uma bela representação, aliás, era das farmácias mais importantes aqui da cidade de Lisboa, na Avenida da Liberdade, e tivemos o gosto de nos ter situada e desta forma nós conseguimos mostrar as três partes científicas da farmácia, que é o espaço público da farmácia, onde ainda hoje nós entramos e temos esta ligação à farmácia e ao farmacêutico, o laboratório onde se produzia, mas também, nesta altura, a importância que existia para os laboratórios de análises clínicas, sobretudo análises hidrológicas, na área da farmácia. E a farmácia era também mais do que um sítio onde se produziam e vendiam medicamentos, acaba por ser também enquadrado nessa época um espaço social e de tertúlia. Claramente a farmácia tinha o lado público, mas também tinha no gabinete do farmacêutico esse lado onde discretamente se poderia falar de tudo, inclusive a política ou simplesmente o desporto. Não podemos esquecer que o Benfica nasce exatamente no espaço de tertúlia de uma farmácia. João, que elementos destaca aqui no interior, bem recheado desta farmácia liberal? Para além dos medicamentos que estão expostos, eu iria salientar, por outro lado, a componente da higiene, muito importante no combate a doenças como a cólera e o tifo, e aqui podemos ver exatamente esse lado da cosmética, de quer seja pastas dentífricas ou simplesmente sabonetes medicinais, que eram essenciais exatamente nessa higiene. Ali também podemos ver algo muito importante, que é exatamente esse lado do componente dos perfumes, dos cremes,
mas tudo isso tem a ver exatamente com o lado da componente de combate à doença pelo lado da cosmética. João, esta é uma coleção que continua constantemente a ser alimentada e continua a receber doações e novos elementos. Claramente, porque o combate à doença não para. E é muito importante que este museu não fique apenas pelo lado do passado, mas sim daquilo que acontece todos os dias. E isso é um lado que nós não podemos descurar, porque o que as pessoas desejam ver são estes elementos que têm alma, são objetos e não tanto estas experiências tecnológicas, por muito efêmeras que possam ser, não têm a mesma alma que têm estes objetos que contam realmente a história. Eduardo Santos, da direção da Associação Nacional de Farmácias, este museu faz aqui uma exaltação das várias profissões ligadas à saúde, porque no fundo só é possível compreender as doenças dos dias de hoje à luz daquilo que foi feito no passado. Sim, efetivamente este museu, desde a sua fundação, ou até antes, se calhar, da sua concepção e idealização, tem por base um compromisso de garantir que a história da profissão farmacêutica fica bem preservada na memória de todos nós. E temos muito orgulho por ter uma casa aberta em 2 polos, portanto o polo de Lisboa e o polo do Porto, com uma coleção extraordinária, que representa também aquilo que se calhar até é mais importante na missão de desenvolver este museu, que é mais um importante contributo ou ligação das farmácias à população. Portanto, aquilo que nós temos aqui é mais uma manifestação de carinho, proximidade e entrega das farmácias à população portuguesa. Muito obrigada. Um museu que retrata a evolução de conceitos e técnicas, mas que, sobretudo, faz uma homenagem à profissão do farmacêutico, celebrada neste dia, mas também às outras profissões da área da saúde.